Oi pessoal, boa tarde. Quem tá falando aqui é a professora Andrea. Estou começando aqui o meu protocolo para gravar as aulas para vocês e continuando o nosso conteúdo previsto para a data de hoje, seríamos tratar de ciclos biogeoquímicos. Então, o ciclo dos elementos químicos na natureza. Nós já falamos na aula anterior que a energia ela vai sempre diminuindo ao longo da cadeia alimentar, ao longo das teias alimentares. Por que isso? Porque a energia ela é gasta, tá? Os organismos gastam energia para se manterem vivos, eles gastam energia para respirar, para movimentar, para reprodução. A energia também diminui porque ela é perdida na forma de calor e perdida também na forma de matéria não assimilada. Então, muito do alimento consumido, que ainda é rico em energia, ele é perdido nas fezes, por exemplo, tá? Então, hoje a gente vai começar falando sobre o ciclo da matéria. Então, diferentemente da energia, a energia vai sempre diminuindo, a matéria não, a matéria está em ciclo, ela vai e volta no ambiente, tá? Então, essa aula é a aula 2 da frente B de biologia, ok? Então, aqui, primeira coisinha, tem uma definição. Então, o que é a tal da biogeoquímica? Então, é o estudo de trocas, das trocas de elementos químicos, matéria, que vai ocorrer entre os seres vivos, os componentes bióticos e o ambiente que compõe um ecossistema, a biosfera. Então, é essa troca, o material vai e volta, os elementos químicos vêm e voltam, tá? Então, isso seria a tal da biogeoquímica. Então, o estudo das trocas de movimentos, né, ida e volta, de materiais entre os componentes bióticos, os seres vivos, e os componentes abióticos da biosfera. O meio, tá? O meio dos ecossistemas. Então, isso seria a biogeoquímica. Elementos químicos. Quando eu tô falando de elementos químicos, eu estou falando de carbono, nitrogênio, oxigênio. Então, esses são alguns exemplos de elementos químicos que vão circular na biosfera, nos ecossistemas. Então, esses elementos químicos, eles vão circular na biosfera. Ora, eles estão presos, aprisionados nos seres vivos, no corpo deles, formando a matéria do corpo, ou eles estão livres no ambiente. Então, ou tá fixo no corpo ou tá livre no ambiente. Então, eles vão circulando. Organismo, ambiente. Ambiente, organismo. E assim vai. E de onde que os seres vivos vão absorver as substâncias para se manter vivo? De onde eles vão absorver a matéria para formar o seu corpo, a matéria necessária para a sua vida? Do meio ambiente. Então, ele vai adquirir essa matéria através da alimentação, por exemplo. Ele vai adquirir através da respiração, por exemplo. Então, existem essas trocas. Então, eles vão absorver as substâncias a partir do ambiente, seja no alimento, ou seja por uma respiração ou alguma outra atividade vital. E quando eles morrerem, quando eles excretarem, quando eles estiverem fazendo sua respiração, eles vão devolver essas substâncias ao meio. Então, eles absorvem no meio, através de suas atividades vitais, como por exemplo a alimentação, e vão devolver essa substância ao meio ambiente. Como isso? Através da respiração, através de excreção, através de decomposição. Então, quando eles morrem, devolvem também essa matéria ao meio ambiente. Então, eles vão devolver essas substâncias ao meio ambiente para que ela possa ser reutilizada por outros seres vivos, caracterizando aí o ciclo da matéria, tá? O primeiro ciclo que a gente vai ver é o ciclo do carbono, tá? O ciclo do carbono. O carbono, ele faz parte de todas as moléculas orgânicas. Então, qualquer molécula
que seja orgânica, obrigatório que ela tenha carbono na sua composição. Só cuidado aqui, ó, né? O gás carbônico, ele é inorgânico e tem carbono, mas ele é uma molécula pequena, tá? Então, moléculas grandes, complexas, todas elas vão ter o carbono, caracterizando aí ser uma substância orgânica. E qual é a fonte primária de carbono na biosfera, nos ecossistemas? É o gás carbônico, tá? Então, o carbono dificilmente ele vai estar sozinho. Então, ele está associado a algum outro elemento químico, principalmente ao oxigênio, formando gás carbônico. Esse gás carbônico, o que vai acontecer com ele? Ele vai entrar nos tecidos vegetais por difusão, vai chegar até os órgãos relacionados à fotossíntese e esses carbonos vão ser utilizados para formar a glicose, que é uma fonte, um carboidrato, né? Utilizado como fonte de energia. Ah, professora, mas vai ficar só na forma de glicose? Não. Um animal pode armazenar essa glicose na forma de glicogênio, carboidrato de reserva. Uma planta pode armazenar essa glicose na forma de amido, de celulose, tá? Então, ele pode guardar esse carbono aí de outras formas. Então, a principal fonte de carbono é o gás carbônico. Então, carbono associado a oxigênio, que é integrado aos seres vivos, pelo menos aos produtores, através da fotossíntese, que vai produzir moléculas de glicose. Existem outras fontes de energia de carbono no ambiente? Sim, celulose é uma delas, tá? Celulose, então você pensa numa árvore, essa árvore, uma árvore grande, ela tem lá madeira, celulose. Então, grandes florestas são grandes reservatórios de celulose, por sua vez, grandes reservatórios de carbono, ok? Outra fonte de gás carbônico são os combustíveis fósseis, tá? Carvão mineral, petróleo e seus derivados. Por isso que quando a gente queima combustível fóssil, queima a floresta, nós liberamos gás carbônico para a atmosfera. Aqui eu coloquei uma imagem, eu já vou detalhar melhor quais são os processos que liberam gás carbônico para a atmosfera e o processo que retira o gás carbônico da atmosfera. Processos que vão liberar gás carbônico para a atmosfera. Combustão, tá? Aqui eu marquei um, mas tem mais aqui, tá? 3 de combustão. Queima de floresta, queima a celulose, libera gás carbônico. Queima de combustíveis fósseis. Os automóveis também liberam, né, para a atmosfera. A respiração dos seres vivos, tá? Respiração libera gás carbônico. A morte, decomposição dos seres vivos por ação daí dos decompositores, bactérias, fungos, também libera gás carbônico para a atmosfera. Fora isso, nós temos também os processos de fermentação, né? Que seria uma forma de produzir energia não utilizando o oxigênio. Também libera gás carbônico para a atmosfera. E o único processo que vai retirar esse gás carbônico da atmosfera é a fotossíntese. Então, a fotossíntese, ela captura o gás carbônico e consegue converter esse gás carbônico com auxílio de água, clorofila e assim vai em glicose, ok? Aqui, ó, tem um resumo, isso super importante, pessoal, não pode esquecer isso aqui, não pode esquecer de jeito nenhum, tá? Então, aqui, ó, como é feita a absorção de gás carbônico? Como é que o carbono entra nos seres vivos? Através da fotossíntese. E como é que o carbono ele vai passar de um ser para o outro? Aí vem um herbívoro que come a planta. Pronto, passei o carbono que estava armazenado em glicose, em amido, celulose, passei para o outro ser vivo. E assim vai, tá? Para os diferentes níveis das cadeias e teias alimentares. E quais são os processos que devolvem o gás carbônico para a atmosfera? Aqui, ó, respiração celular, tá? Respiração celular, que é quebrar a glicose com ou sem oxigênio, devolve o gás carbônico.
Processos de fermentação, tá? Que é uma obtenção de energia sem o oxigênio. Também devolve gás carbônico para a atmosfera. Lembre lá você fazendo pão utilizando o fermento biológico, né? Por que o pão feito lá com fermento biológico, por que ele vai crescer? Você adiciona lá micro-organismos, né, na sua preparação, farinha, água, fermento. Esses micro-organismos são fungos. O que esses micro-organismos vão fazer? Eles vão se alimentar da farinha, dos ingredientes que você colocou no pão, vão se multiplicar e vão liberar gás carbônico, que faz o pão crescer, tá? Um exemplo. Combustão, queima de combustíveis, tá? Queima de combustíveis fósseis, queimadas e assim vai. Tudo isso libera gás carbônico para a atmosfera. E os processos de decomposição também, tá? Então, quando entra em decomposição a matéria orgânica, ela também libera gás carbônico. Eu vou dar um tempinho aqui, já eu já começo o ciclo do hidrogênio, ok?